Hoje vamos falar um pouquinho sobre a transmissão de valores morais e espirituais que tem se perdido na nossa sociedade a cada dia. Vamos ler o livro de Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz o seguinte: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A cidade de Antioquia, ela era imersa em paganismo da cultura grega. Também tinham uns hábitos que abusavam da liberdade e agrediam as normas e condutas sociais. Era uma cidade desregrada e com múltiplas religiões. Era uma cidade muito parecida com as grandes cidades brasileiras, no cenário cultural e também espiritual. Antioquia era uma das maiores cidades do Império Romano. Pode-se dizer que ela estava entre uma das quatro maiores. Ali, os discípulos foram reconhecidos pela primeira vez como cristãos. Eles se destacaram entre o povo. Isso era admirável em um tempo que não existia rádio, TV, internet e muito menos as mídias sociais, onde eles pudessem divulgar os ensinos de Cristo. Mas essa diferença estava no comportamento desses homens, que seguiam os valores ensinados pelos primeiros cristãos que haviam aprendido com os apóstolos em Jerusalém. Era muito comum entre os judeus, desde os tempos de Moisés, a transmissão oral dos valores morais, de pai para filho, equilíbrio emocional, o domínio sobre os próprios impulsos, o cuidado com as finanças e também os valores espirituais, como conhecimento e temor a Deus. O livro de Deuteronômio transmitia esses valores aos filhos. Em Deuteronômio 11, do versículo 18 ao 20, nós podemos ler assim: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então nós podemos ver aqui que naquela época a cultura era passada dos pais para os filhos, da forma que eles aprenderam com os seus pais e assim por diante. E cada filho aprendia com o pai na sua casa. Não era na rua, não era na sociedade, mas com os pais. E hoje, na escola, aliás, e nas escolas, os nossos filhos hoje devem ser preparados, sim, mas de forma intelectual, uma forma técnica. Porém, antes disso, antes de chegarem à escola, os nossos filhos devem receber em casa, pelos pais, a transmissão da moral, da ética, a educação e também os valores espirituais que vão marcar por toda a vida dessa pessoa, dessa criança. E por onde eles passarem, serão reconhecidos como cristãos, como aconteceu em Antioquia com os discípulos. A nossa vida deve ser um exemplo para nossos filhos, de como nós devemos proceder, qual atitude nós devemos tomar, o que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Os nossos filhos devem ver em nós, como pais, aquilo que eles devem fazer na sociedade. Hoje o que nós temos visto é que a televisão tem ensinado, a internet tem ensinado muitas coisas, os amigos têm ensinado. E os valores que deveriam ser aprendidos dentro de casa têm se perdido. A família já não tem tanta importância. A igreja onde frequentamos muitas vezes não tem tanta importância nas nossas vidas. Precisamos resgatar isso na nossa vida, porque senão a sociedade vai ficar cada dia pior. O que nós temos ensinado aos nossos filhos, será que tem sido igual o que as outras famílias têm ensinado? Ou será que temos ensinado aos nossos filhos os valores regidos pela palavra de Deus? Muitos pais agem como o ditado que diz: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu particularmente acho essa frase demoníaca. Os filhos devem aprender com o exemplo dos pais. Não devem obedecer aos pais apenas, mesmo que os pais façam coisas erradas, e os filhos têm que fazer de forma diferente. Eu vejo que os filhos têm que fazer aquilo que os pais fazem. Se os pais fazem as coisas de forma correta, os filhos têm que ver na vida dos pais essa coisa correta e copiar. Devem seguir os passos do pai. Será que eu tenho sido um exemplo de cristão
no meu convívio, no trabalho, na escola, em casa, onde eu estiver? Será que aquilo que eu faço está servindo de exemplo para os meus filhos? Está servindo de exemplo para aquelas pessoas que estão ao meu redor? Hoje, nas escolas, nós vemos os filhos de cristãos, muitas vezes, envergonharem seus pais com as suas atitudes, inclusive filhos de pastores. Muitas vezes, os professores veem atitudes nos alunos e quando descobrem que são filhos, muitas vezes, de pastores, filhos de cristãos, que estão na igreja, que fazem parte da igreja, fazem parte até do ministério de música da igreja, muitas vezes, mas na escola têm tomado atitudes que nada dizem que são cristãos. Isso tem sido vergonhoso para o reino de Deus em primeiro lugar e tem sido vergonhoso para os seus pais. Nós precisamos mudar as nossas atitudes como cristãos. Hoje, as igrejas, para ganhar vidas, muitas vezes têm se igualado ao mundo com as suas programações, que em nada trazem edificação ao corpo de Cristo. A cultura popular tem sido trazida para dentro das igrejas e muitas vezes nós não sabemos se nós estamos em um culto a Deus ou em um show popular. Em Romanos 12, versículo 2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas muitas vezes nós não queremos ser diferentes deste mundo. E nós precisamos ser separados deste mundo. A Bíblia fala que nós devemos ser santos, devemos buscar a santidade a cada dia na nossa vida. E santidade é ser separado do pecado, ser separado das coisas que não agradam a Deus. E eu pergunto, você tem sido reconhecido como um cristão? Mas um cristão verdadeiro? Ou só porque você tem ido a uma igreja? Que você possa refletir um pouco sobre o que você tem feito, que exemplo você tem dado a cada dia, que exemplo você tem sido para os seus filhos, que exemplo você tem sido no seu trabalho, que exemplo você tem sido na escola. As pessoas veem em você Cristo nas suas atitudes? As pessoas veem em você uma nova pessoa, diferente de tudo que você era no passado? Ou você ainda continua sendo aquela mesma pessoa do passado? Aquela pessoa que antes, quando não conhecia a Cristo, fazia tantas coisas erradas? Você ainda continua nesse pecado? Você ainda continua fazendo essas coisas erradas, mesmo servindo a Cristo? Reflita um pouco na sua vida. Que cristão você quer ser para Deus? Não para os homens, para Deus. Que cristão você quer ser? Nós temos que lembrar que Deus sabe todas as coisas. Você pode enganar as pessoas, mas a Deus você não consegue enganar. Porque Deus sabe o que está no íntimo do seu coração. Então reflita, o que você tem feito que tem desagradado a Deus? O que você tem feito que não está servindo de exemplo para ninguém? O que você faz na sua vida dia a dia que os seus filhos veem e copiam e que não é agradável a Deus? Essa palavra pode ser uma palavra um pouco dura para os cristãos, principalmente, para aqueles que servem a Cristo. Pode ser uma palavra um pouco forte, porque o que nós temos visto na nossa sociedade hoje são cristãos que não se importam muito com o que Deus está pensando com relação às suas atitudes. E isso é importante. Nós temos que refletir. Nós temos que agradar a Deus a cada dia. E somente desta forma nós vamos aproveitar de Deus o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser exemplos para os nossos filhos e para aqueles que estão próximos a nós, mostrando o verdadeiro cristão, aquele que mostra Cristo em suas atitudes. Deus nos abençoe.